Capítulo 6. Despersonalização, o sintoma sintomático da depressão. Quando começa a surgir insatisfação ou incômodo por alguma razão desconhecida, temos um sinal para observar de que forma as certezas estão agindo por nós. Esse comportamento robótico e repetitivo é plenamente cíclico, gerando situações com a mesma essência, que vão receber de você ações semelhantes e, claro, ocasionar novos problemas. Exemplo: quem nunca traiu que atire a primeira pedra. A traição é muito antes de cometer adultério. Você já se traiu alguma vez? Vou facilitar. Você já disse que iria fazer algo e nunca fez? Já decidiu algo e, sem titubear, retrocedeu na primeira dificuldade? Pois é, isso é trair a si. Se fazer isso é normal para você, eu respeito, mas garanto que no mínimo compromete seus processos de inteligência, porque suas decisões passam a ser burladas facilmente e você sempre vai encontrar uma razão perfeitamente ajustável, como todo bom contraventor. Vai também virar uma máquina de desculpas esfarrapadas. Todo mundo percebe. Vale para horários também. Aprendemos autotraição, por exemplo, quando vemos pessoas, principalmente alguns pais, dizerem: faça o que eu digo, mas evite fazer o que faço. Justamente porque a fala é incongruente com as ações. Isso é bem grave, pois sendo a atitude um resultado de padrões de comportamento aplicado, é possível perceber que pessoas assim sabem que agem de forma inadequada e em tese saberiam como resolver ou evitar, mas por força do hábito, falta de controle ocasionado pela calcificação de processos mentais, vivem cometendo autotraição. E agora, como parar esse trem-bala sem freio? Aprendemos logo no primeiro capítulo que quando conhecemos as palavras que utilizamos, reduzimos assim a chance de uma mensagem mal interpretada. Claro que, se necessário, podemos recorrer ao neologismo e criar uma. Para prosseguir, quero convidar você a uma experiência. Vamos simular ideias ou sentimentos, para depois nomear a sensação. Talvez seja isso que falta quando alguém tenta explicar algo para nós. A capacidade de sentir o que aquela pessoa sentiu. A velha, famosa e mal utilizada empatia. O mais comum é sentir o que nós sentiríamos estando naquela situação. Quer um exemplo? Imagine um daqueles momentos em que parece que o mundo se voltou contra você. A topada no pé da cama é o bom dia da vida para uma série de tropeços. A pasta de dente cai da escova na sua roupa. Você se atrasa. O trânsito? O trânsito. O atraso piora seu dia e complica seu trabalho, o estresse aumenta e o celular toca. Era cobrança. Tem algumas tarefas a serem feitas, mas aí você resolve dar uma olhadinha naqueles grupos ou redes sociais cheios de baboseira repetitiva, ódio, mentira, ostentação. Você perde um tempinho nisso e seu chefe te dá uma bronca. Aquela pessoa que rivaliza com você sorri discretamente e faz algum comentário com quem está perto. Você sente vontade de sumir. Já sem energia para continuar, você resolve deixar algumas coisinhas acumuladas para o dia seguinte, pois precisa sair dali logo. Seja-o como for, difícil ficar pior, mas sempre fica. Afinal, depois de um dia exaustivo e cheio de vazio, você lembra que amanhã tem mais, e depois muito mais, e cada vez mais, e até que você chega numa angústia tão grande que a chama da depressão surge. O caminho que leva até ela é uma tortura interna, uma queimação envolvendo de início um tédio raivoso, que aos poucos vai esfriando e dando lugar às cinzas da tristeza e da angústia, que podem ser ilustradas com experiências traumáticas, relacionamentos abusivos ou falta de um objetivo pessoal. A palavra depressão indica que a pressão interior é menor que a pressão externa, evidenciando um cenário em que o depressivo se sente um excluído, diabolizado, rejeitado, considerado estranho por ser distinto, fora do padrão, ou talvez apenas por pensar diferente da maioria. A sensação de esmagamento mental é tão incômoda com o passar do tempo que a pessoa afetada resolve de início dar uma escapadinha, só para aliviar. Essa fuga pode acontecer de várias formas: tomando uma cerveja, indo para uma festa estranha com gente esquisita, tomando um calmante, o vício das drogas, transar com várias pessoas, comer como se não houvesse amanhã, fumar um cigarro, comprar até estourar o limite do cartão, ou ainda um cafezinho, talvez comer uns doces, chorar escondido ou pensar em desistir definitivamente. Aliás, todas essas opções são o mesmo que pegar o celular. Lembra? A pessoa faz isso só para relaxar durante o expediente e no final, de nada adianta. Pelo contrário, atrasa ainda mais você, pois em vez de focar na resolução da situação, a sujeira psicológica vai sendo varrida para debaixo do tapete mental, até que um dia, sem surpresa nenhuma e cansado de varrer, você lamenta pelo chiqueiro mental em que sua vida se tornou. A tensão continua lá, aumentou, tornou-se aliada da tristeza e o medo faz visitas barulhentas na sua paz.
Está insustentável viver dentro da própria cabeça. E o tempo não para, amanhã tem mais. Incansáveis tentativas e alguns probleminhas que vão sendo somados formam uma avalanche de angústias. Imagine a pessoa sem entender por que a vida se torna um carrasco, como se ela tivesse culpa de incessantes desperdícios de energia e tempo que nesse caso fictício você está ou não bem no centro. Aqueles sentimentos que antes eram passageiros tornaram-se mais intensos e agora tomaram posse dessa vida. Mas o motivo continua um mistério. Aos poucos, as relações com pessoas deixam de fazer sentido, pois as tentativas nessa direção mostram mais duas características da depressão. Primeiro, os esforços inúteis em tentar explicar seus sentimentos para outros já são evitados. E segundo, o interesse criativo vai definhando. Não dá mais. Ninguém entende essa pessoa. Vem o isolamento. Sua vontade é ficar em casa, dentro do quarto, em cima da cama, debaixo do edredom, rodeado de pensamentos debilitados. Como quem chega numa rua sem saída e vê um bando de assaltantes se aproximando. O terror toma conta. A tristeza é naquela hora o retrato do abandono solitário de quem se sente impotente e sem esperanças. Isso é depressão, como dito anteriormente, quando a força que existe internamente fica menor que a externa. O indivíduo vai sendo esmagado pela opinião alheia, pelo padrão social, pelas exigências de pessoas próximas, até o momento que percebe ser incapaz de atender tantas cobranças e que pessoalmente está começando a querer assumir que é impossível agradar a todos. Aliás, é difícil agradar quem quer que seja. Difícil e desnecessário, inclusive. Essa sequência de eventos mentais, que leva a uma queda vertiginosa, é bem destruidora e, de certa forma, pouco debatida por esse viés. Um processo chamado despersonalização, cuja principal manifestação é a descaracterização da individualidade, por conta do poder destrutivo que o ambiente exerceu naquela vida e pela permissividade que a pessoa concedeu de certa forma para que isso acontecesse. As várias tentativas frustradas de se encaixar num papel que tem nada a ver com a pessoa foram acumulando conflitos internos e perguntas sem respostas. Bem, se você pensa que acabou, segura que vai piorar um pouco, ainda mais se isso se tornar público. Principalmente porque nesse estágio, exausta de querer explicar como se sente, a pessoa já desistiu desse tipo de papo, pois nesse momento ela se vê muito mais como alguém que causa pena nos outros do que qualquer outra coisa. Daí por diante vira show. Aparece gente que te odeia dizendo que está torcendo por você. Um monte de especialistas, soluções enlatadas, outros vêm com tapinhas nas costas, dizendo que vai dar tudo certo fazendo mandinga, ritual, ou que em nome de A ou B, seus problemas acabaram. O que ninguém costuma notar é que quando alguém deixa transparecer que está em depressão, é porque, em tese, já desistiu até de esconder que tem nojo da vida e está concentrando suas últimas forças para cometer suicídio. Na verdade, querer diagnosticar alguém com depressão chega a ser muita audácia, para não dizer que é uma tarefa quase impossível, afinal só existe uma pessoa capaz de saber sobre seus pensamentos: você. E é exatamente por isso que existe a necessidade de explicar o processo de despersonalização, para que você possa identificar logo de início em si, caso isso ocorra, e tome uma atitude firme de analisar, para então entender o que está acontecendo, para posteriormente eliminar a ameaça e seguir adiante mais forte e protegido. Fugir só adia o enfrentamento e fortalece o problema, como disse Nicolau Maquiavel e Sun Tzu. O conceito de despersonalização é bem similar ao de alienação, falado no passado por Karl Marx. Alienar significa entregar a outra pessoa algo que por definição seja seu ou pensar que este algo está fora de sua realidade. Pode ser um direito, uma propriedade ou uma decisão. O ponto-chave é a relação entre o agente e objeto alienado. Na teoria de Marx, vemos o operário sofrendo alienação por não se identificar com aquilo que produz, tendo em vista que sua participação é parcial e diluída num processo muito maior até do que ele tem ideia. Ou seja, o fruto do trabalho daquele operário tem nada a ver com o dia a dia dele enquanto pessoa, tendo em vista que a atividade automatizada que ele desempenha numa parte limitada do circuito de produção é ínfima em relação a tudo que é produzido e os efeitos gerados pela produção na totalidade. Tomando como exemplo uma fábrica de automóveis, o operário jamais vai poder dizer que produziu um carro, pois apenas participou minimamente no processo de uma ideia concebida por outrem. Ele está lá pelo seu salário, e para ter condições de, porventura, manter minimamente a si e sua família. Nesse caso, o cenário relembra a dependência que os pais exerciam no passado. Ou seja, o problema toma um novo formato, mas persiste. Muito bem.
Agora, substituindo o produto pela personalidade individual de cada ser, temos o conceito base de despersonalização. O indivíduo perde a capacidade de se identificar consigo mesmo no âmbito das escolhas, devido a um conjunto de procedimentos e padrões de tomada de decisão automatizadas pelas programações socioculturais de comportamento, deixando assim o poder de escolha intencionalmente comprometido e quase que totalmente anulado. Assim como o operário, a pessoa despersonalizada é impedida de forma indireta culturalmente de exercer influência em seus próprios comportamentos e escolhas, que em comparação seriam os setores da linha de produção, abrindo apenas um espaço mínimo permitido pelas convenções sociais, taxado de comportamento normal. Aos poucos ou ainda de forma rápida, a pessoa vê sua história sendo moldada por valores que são de outras pessoas, diferentes dos seus, e por algum motivo o indivíduo desconhece como violar essa programação, essa lei interna. Comparando o padrão automatizador com um antivírus, ele dá um alerta de perigo, avisando que aquela ação diferente do que está acostumado a fazer normalmente vai ocasionar algum problema, mesmo você tendo certeza que não há nada de errado. Isso acontece porque a consciência automatizada sistema de crenças trabalha com valores fixos, adquiridos de experiências anteriores, que visam na aplicação de padrões repetitivos à economia de energia. O problema é que se acostumar a economizar energia, além de gerar preguiça mental, faz também você deixar de acessar o pensamento analítico reflexivo criativo. Por exemplo, ao acordar, vamos supor que seu primeiro hábito seja pegar o celular. Isso é um resultado prático de ansiedade. Sim, é péssimo para a saúde mental e acarreta uma série de comportamentos passivos e invasivos. Pense comigo. Se você passa os primeiros 30 minutos do seu dia aceitando passivamente as publicações de outras pessoas, que muitas vezes nem é para você, como no caso dos grupos, está colocando elas em primeiro lugar na sua vida. Se elas publicaram algo, no mínimo já reproduziram isso que outra pessoa produziu anteriormente e que você está prestes a reproduzir de novo, como se fosse um robô programado pela emoção, alheio em busca de aprovação, utilizando coisas repetidas. A pergunta é: o que você fez pela sua própria vida? Também senti na pele o que era acordar com a cara naquela claridade limitada de uma tela e descobrir mais tarde que aquelas notícias e baboseiras só me faziam perder tempo e enxertar o meu dia com sentimentos alheios à minha realidade. Ficava revoltado com as injustiças sociais contra pessoas da terceira idade, enquanto eu poderia me levantar cedo e ajudar meu vizinho idoso a limpar o terreno dele. Mahatma Gandhi, com sua icônica frase, "Seja a mudança que você quer ver", mostra o quanto estamos vivendo de gogó virtual. Eu percebi algo, e estou aqui para dizer isso a você. Sem romper hábitos mínimos, jamais conseguirá resultados máximos. Sem esse rompimento, você acaba voltando a fumar. Continua aquele namoro sem futuro, ou abandona seus planos de ser explorador de ruínas no Alasca, simplesmente porque seus hábitos, ideias e decisões estão automatizados a fazer sempre as mesmas escolhas. E que, por sinal, só tem gerado efeitos medíocres na sua vida. O medo de sair da caixa continua à espreita, refletido em pessoas, lugares ou situações. A borboleta só consegue voar porque faz um esforço absurdo dentro do casulo para poder sair, tanto que se contorce lá dentro que, além da capacidade de escapar da prisão imaginária, na verdade era um processo natural, ganha a força necessária para bater asas e voar. Portanto, quando começa a surgir insatisfação por alguma razão desconhecida, temos um sinal para observar de que forma as certezas estão agindo por nós. Esse comportamento robótico e repetitivo é plenamente cíclico, gerando situações com a mesma essência, que vão receber de você ações semelhantes e, claro, ocasionar outros problemas a serem solucionados do mesmo jeito, infinitamente repetitivo. Você pode estar dizendo: "Calma lá, Narciso, você está sendo radical." Sim, estou mostrando a raiz do problema. O padrão comportamental instaurado pelo procedimento automático mostra diversas falhas no agir, e essa programação equivocada, ou seja, esses valores incompatíveis, geram uma quebra na linha de ação, fazendo você imaginar 1000 coisas e realizar metade de uma. Frustrante. Precisa ou não de uma reestruturação. Se insistir em continuar com isso, como já foi dito, você pode virar uma máquina de desculpas esfarrapadas. Se já não for, aliás, a responsabilidade nem está no procedimento automático, porque ele faz o que é programado para fazer. O papel de piloto dentro da sua vida é seu, mas se por incompetência e negligência, deixe o pouso em meio à turbulência na mão do piloto automático, já sabe no que vai dar, né? Estando sozinho ou sozinha no avião já é lamentável. Agora imagine se tem outras pessoas dependendo do seu agir. Mas veja o avanço. O simples fato de agora já enxergar as amarras grande passo.
Após isso, é normal pensar: tá bom, eu sei que estou em depressão, mas e daí? O que eu vou fazer? O primeiro passo é parar. Isso mesmo, parar tudo, parar o tempo. Continue suas atividades principais, mas pare para se observar. Prestar atenção na situação já devolve uma grande fonte de poder, pois será possível identificar seus pensamentos contraditórios. O que você prefere? Planejar e executar a fuga da prisão ou continuar agradando o carcereiro por um pedaço de pão e um copo com água perpetuamente? É suficiente dizer que, a partir do momento que o ser humano questiona as imposições ou padrões de comportamentos, em vez de simplesmente obedecer, a fagulha do despertar ganha corpo e abre as portas da consciência para o aparecimento do inimigo número 1 da despersonalização, o todo-poderoso autodescobrimento, do qual falaremos mais adiante. Por ora, a questão aqui é em que sentido esse procedimento ou ação impulsiona você a favor ou contra seus objetivos.